Meu nome é Sarah Mitchell, e durante anos, minha própria família me chamou de fracassada, de vergonha, de decepção. Disseram que meu trabalho era insignificante, que eu desperdiçava minha vida em algo sem futuro. Mas o que eles não sabiam é que enquanto me humilhavam na mesa de jantar, eu estava construindo algo que mudaria tudo. E quando o CEO da maior corporação tecnológica do país apareceu na porta da minha família procurando por mim, o silêncio deles foi mais alto do que todas as críticas que já recebi. Esta é a minha história. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Acordo todas as manhãs às 5h30. O despertador toca baixo, quase como um sussurro, porque aprendi que os melhores guerreiros são aqueles que se levantam em silêncio. A luz ainda está apagada lá fora, e a cidade de Seattle dorme sobre uma névoa fina e cinzenta. Gosto desse momento. É quando o mundo ainda não acordou para me julgar. Preparo meu café preto, sem açúcar, e sento-me diante do computador no pequeno canto do meu apartamento que transformei em escritório. 3 telas acesas iluminam meu rosto. Códigos dançam na tela central, enquanto gráficos de desempenho piscam na lateral. Este é o meu santuário. O lugar onde Sarah Mitchell não é a filha problemática, a prima estranha, a sobrinha que perdeu o rumo. Aqui sou apenas eu, e aqui eu construo. Trabalho como desenvolvedora de software freelancer. Pelo menos é isso que digo quando alguém pergunta. Na verdade, sou muito mais do que isso. Nos últimos 3 anos, criei sistemas de segurança cibernética para empresas que jamais revelariam meu nome publicamente. Desenvolvi algoritmos que protegem dados de milhões de usuários. Corrigi falhas em plataformas que, se expostas, causariam escândalos internacionais. Mas tudo isso acontece nos bastidores, em contratos com cláusulas de confidencialidade, em projetos onde meu nome nunca aparece nos créditos. É um trabalho invisível, e para minha família, invisível significa inexistente. Lembro-me da última vez que tentei explicar o que faço. Foi no aniversário da minha mãe, há 6 meses. A casa estava cheia, decorada com flores caras e taças de cristal que refletiam a luz dos lustres. Minha irmã mais velha, Jennifer, estava lá com o marido médico e os 2 filhos perfeitos. Meu irmão, David, chegou atrasado, como sempre, mas foi recebido com aplausos porque acabara de fechar um grande negócio imobiliário. E então teve eu, Sarah, a caçula, a diferente. Então, Sarah, minha tia Margarete perguntou com aquele sorriso condescendente que eu aprendi a reconhecer de longe. Ainda está brincando com computadores? Brincando. Como se 3 anos de faculdade, inúmeras certificações e noites sem dormir fossem apenas um passatempo infantil. Estou trabalhando em desenvolvimento de software, respondi, mantendo a voz calma. Ah, que interessante! Ela continuou sem realmente escutar. Mas quando você vai arrumar um emprego de verdade? Algo estável, sabe? Com benefícios, plano de saúde, essas coisas. Minha mãe, Ellen Mitchell, suspirou alto o suficiente para que todos ouvissem. Aquele suspiro carregava anos de decepção acumulada. Sarah sempre foi a rebelde da família, ela disse, servindo-se de mais vinho. Enquanto Jennifer se formou em direito e David construiu uma carreira sólida, ela prefere ficar em casa, no computador, fazendo, bem, ninguém sabe exatamente o quê. Mamãe, eu expliquei várias vezes. E explicar e ter algo concreto para mostrar são coisas diferentes, querida. Ela me interrompeu, com aquele tom doce que carrega veneno. Jennifer tem um escritório, clientes reais, casos que todos podem ver. David vende propriedades, coisas tangíveis. E você? Você tem o quê? Arquivos em um computador? O silêncio na sala era denso. Todos esperavam minha reação. Eu poderia ter gritado, poderia ter explicado sobre os contratos milionários, sobre as empresas que confiam em mim, sobre a complexidade do que eu faço. Mas eu já havia aprendido que algumas pessoas não querem entender. Elas só querem validar suas próprias crenças.
Então, como sempre, eu sorri. Engoli a raiva, a frustração, a vontade de provar que estava errada e respondi simplesmente: eu tenho meu trabalho, mãe, e ele me sustenta bem. Sustentar não é só sobre dinheiro, Sara. Meu pai finalmente entrou na conversa. Sua voz era firme, mas carregada de cansaço. Como você sabe que eu não vou me orgulhar? Perguntei, tentando não deixar a mágoa transbordar. Porque ninguém se orgulha de ser invisível, ele respondeu. Aquelas palavras ficaram comigo. Invisível. Era assim que eles me viam. E talvez, de certa forma, eles tivessem razão. Eu era invisível. Meu trabalho era invisível. Mas o que eles não entenderam é que há poder no anonimato. A liberdade em não precisar de aprovação externa. Desde aquele dia parei de tentar explicar. Quando me perguntam sobre trabalho, respondo com generalidades. Estou bem, trabalhando com tecnologia. E deixo por isso mesmo. Eles interpretam como quiserem. Geralmente interpretam como fracasso. Jennifer, por outro lado, nunca perde a oportunidade de contrastar nossas vidas. Ela trabalha em um grande escritório de advocacia no centro de Seattle, lida com casos corporativos e veste ternos impecáveis todos os dias. Suas redes sociais são um catálogo de sucesso. Votos em tribunais, jantares com clientes importantes, viagens de negócios para Nova York e Los Angeles. Você devia me acompanhar em um desses eventos, Sara. Talvez você conheça pessoas que possam te ajudar a encontrar uma posição real. Não dá para ficar fazendo freelance a vida toda. Isso não é carreira, é improviso. Improviso. Mais uma palavra para descrever a minha vida aos olhos deles. David é mais sutil em suas críticas. Ele não diz diretamente que me considera uma fracassada. Apenas fala de suas conquistas com uma frequência calculada, como quem implanta sementes de comparação. Fechei a venda de um prédio comercial essa semana. 3 milhões de dólares. É incrível como o mercado está aquecido, ele comentou no último jantar de família enquanto cortava o bife com movimentos precisos. Parabéns, David, respondi sinceramente. Eu não tenho inveja dele, apenas gostaria que ele não usasse suas vitórias como forma de destacar minhas supostas derrotas. E você, Sara? Como vão os projetos? A pausa antes de projetos sempre vem carregada de dúvida. Vão bem, estou trabalhando em algo importante. Importante como? Minha mãe interveio, curiosa, mas já com aquele tom de ceticismo. Não posso falar muito sobre. Questão de confidencialidade. Jennifer riu. Um riso baixo, quase inaudível, mas que ecoou dentro de mim como um trovão. Confidencialidade, ela repetiu, como se a palavra fosse uma piada. Sara, você sabe que isso é o que todo mundo diz quando não tem nada concreto, né? Respirei fundo. Ou é o que pessoas dizem quando realmente trabalham com informações sensíveis. Claro, querida, minha mãe disse dando um tapinha na minha mão com condescendência. Nós acreditamos em você. Mas o tom dela deixava claro. Ninguém acreditava. E assim seguiu minha vida, dividida entre duas realidades. De dia, eu era a Sara que minha família via, a filha sem rumo, a irmã fracassada, a decepção da família Mitchell. De noite, eu era a Sara que ninguém conhecia, a desenvolvedora respeitada em círculos fechados, a especialista que grandes corporações procuravam em silêncio, a mulher que resolvia problemas que outros nem conseguiam identificar. Aprendi a viver nessa dualidade, aprendi a não precisar de validação externa. Mas não vou mentir, dói. Dói cada olhar de pena, cada comentário disfarçado de preocupação, cada vez que minha mãe desvia o assunto quando alguém pergunta sobre mim. Certa noite, após mais um jantar de família onde fui praticamente ignorada, voltei para o meu apartamento e sentei na frente do computador. Olhei para as linhas de código que tinha escrito naquele dia. Sistemas que protegeriam milhares de pessoas. Algoritmos que tornariam a internet um lugar mais seguro. Trabalho real. Trabalho importante. E então me perguntei, por que a validação deles importa tanto? Talvez porque, no fundo,
Toda filha quer que a mãe se orgulhe dela. Todo irmão mais novo quer ser visto como igual. Toda pessoa quer ser reconhecida pela própria família. Mas eu estava aprendendo uma lição dura. Às vezes, o reconhecimento vem de onde menos esperamos. E às vezes, ele nunca vem de onde mais desejamos. Fechei o laptop, olhei pela janela para a cidade adormecida e fiz uma promessa a mim mesma. Continuaria fazendo meu trabalho, não por eles, mas por mim. Porque no final, o único julgamento que realmente importa é o meu próprio. O que eu não sabia naquela noite silenciosa é que tudo estava prestes a mudar, que o trabalho invisível que eu fazia estava chamando a atenção de alguém muito poderoso, e que em breve minha família descobriria que subestimar alguém em silêncio pode ser o erro mais caro que se comete. Mas isso ainda estava por vir. Por enquanto, eu era apenas Sarah Mitchell, a vergonha da família, a filha invisível, e estava perfeitamente bem com isso. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. 3 semanas depois daquele jantar, recebi um convite que sabia que seria um erro aceitar, mas recusei tantas vezes ao longo dos anos que dessa vez não consegui encontrar uma desculpa convincente. Era o aniversário de casamento dos meus pais, 35 anos juntos. Minha mãe planejava há meses uma festa grandiosa no clube mais exclusivo de Seattle. 200 convidados, decoração elaborada, jantar servido à mesa. O tipo de evento onde as aparências importam mais do que qualquer coisa. Sarah, você precisa vir, minha mãe disse pelo telefone com aquele tom que não admitia recusa. Já é ruim o suficiente você não aparecer nos eventos menores, mas este é especial. As pessoas vão perguntar por você. Não me faça passar vergonha. Passar vergonha. Como se minha ausência fosse mais embaraçosa do que a minha presença. Eu vou estar lá, mãe, respondi, sentindo o peso da obrigação familiar me puxando para baixo. E, Sarah, por favor, tente se arrumar direito. Nada daquelas roupas casuais que você costuma usar. É uma ocasião formal. Jennifer vai me ajudar a escolher um vestido para você, se quiser. A implicação estava clara. Eu não era capaz nem de me vestir adequadamente sozinha. Eu dou conta, mãe. Obrigada. Desliguei o telefone e olhei para o calendário. A festa seria no sábado seguinte. Eu tinha exatamente uma semana para me preparar mentalmente para mais uma noite sendo a ovelha negra da família Mitchell. Os dias passaram rápido demais. Mergulhei no trabalho, tentando adiar o inevitável. Estava finalizando um projeto particularmente complexo para uma empresa de biotecnologia. O sistema de segurança deles tinha vulnerabilidades críticas que precisavam ser corrigidas antes do lançamento de um novo produto. Passei noites acordada, revisando cada linha de código, testando cada possível ponto de falha. Na quinta-feira à noite, enquanto revisava os últimos testes, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhora Mitchell, aqui é o Marcus Chen, da TechCore Solutions. Meu coração acelerou. TechCore Solutions era uma das maiores empresas de tecnologia do país. Eu conhecia o nome, claro. Todo mundo na área conhecia. Sim, sou eu, respondi, tentando manter a voz firme. Seu nome foi recomendado por um de nossos parceiros. Temos uma situação, delicada. Precisamos de alguém com a sua experiência em segurança cibernética. Seria possível agendar uma reunião? Claro. Quando seria conveniente para vocês? Na verdade, estávamos pensando em segunda. Sei que é pouco tempo, mas é urgente. Podemos compensar pela pressa. Segunda-feira, 2 dias após a festa dos meus pais. Segunda-feira funciona perfeitamente, respondi. Excelente, enviarei os detalhes por e-mail. Ah, e, senhora Mitchell, este projeto é confidencial, nível máximo. Entendido. Quando desliguei, fiquei olhando para o telefone por um longo momento. TechCore Solutions. Era o tipo de cliente que poderia mudar completamente minha carreira. Mas não podia contar para ninguém. Mais uma conquista invisível.
Sábado chegou com um céu cinzento típico de Seattle. Passei a tarde me arrumando, escolhendo um vestido azul marinho simples, mas elegante. Nada muito chamativo. Eu havia aprendido que quanto menos atenção atraísse, menos comentários receberia. Quando cheguei ao clube, o estacionamento já estava cheio. Carros importados brilhavam sob as luzes suaves da entrada. Respirei fundo, ajeitei a bolsa no ombro e entrei. O salão estava transformado. Flores brancas e douradas decoravam cada mesa. Um quarteto de cordas tocava música clássica no canto. Os convidados, todos impecavelmente vestidos, conversavam em pequenos grupos, segurando taças de champanhe. Encontrei minha mãe perto da entrada, recebendo cumprimentos. "Sara, você chegou", ela disse, me avaliando rapidamente dos pés à cabeça. "O vestido está adequado." Adequado. Não bonito, não elegante, apenas adequado. "Feliz aniversário, mãe", respondi, entregando-lhe um presente cuidadosamente embrulhado. "Oh, obrigada, querida. Coloque ali na mesa com os outros. Jennifer tá por aqui em algum lugar. Ela tá linda, claro, usando um Versace." Claro que pava. Caminhei até a mesa de presentes tentando não me sentir deslocada. Todos ali pareciam pertencer a um mundo diferente do meu. Conversas sobre viagens à Europa, investimentos, propriedades. Ninguém falava sobre código, algoritmos ou segurança digital. "Sara!" Virei e vi Jennifer se aproximando. Ela estava realmente deslumbrante num vestido vermelho que certamente custava mais do que o meu aluguel. "Jen, você tá linda", disse sinceramente. "Obrigada. Você tá bem", respondeu com aquele sorriso que não alcançava os olhos. "Venha, quero te apresentar algumas pessoas." Segui até um grupo próximo ao bar. 3 casais, todos aparentando ter entre 40 e 50 anos, conversavam animadamente. "Pessoal, esta é minha irmã mais nova, Sara", Jennifer anunciou. "Ah, a famosa Sara", disse uma das mulheres com um sorriso curioso. "Jennifer fala muito de você." "Duvido que sejam coisas boas", pensei. "Sara trabalha com computadores", Jennifer explicou, como se fosse algo exótico. "Ela é freelancer." A palavra freelancer soou quase como um insulto em sua boca. "Que interessante", disse um dos homens, claramente sem interesse algum. "E como está o mercado para isso?" "Tá bem, tem bastante demanda", respondi simplesmente. "Mas deve ser difícil, não é? Sem a segurança de um emprego fixo", comentou outra mulher. "Eu não conseguiria viver com essa incerteza." "Cada um se adapta ao que funciona para si", respondi diplomaticamente. Sara sempre foi a mais independente da família, Jennifer disse, e havia algo em seu tom que me incomodou. Enquanto eu seguia um caminho mais tradicional, ela preferiu fazer as coisas do jeito dela. "Admirável", disse um dos homens, mas o tom era mais condescendente do que genuíno. "Mas eventualmente todos precisam crescer e estabelecer uma carreira real, não é?" Senti o meu rosto esquentar. "Eu tenho uma carreira real." Claro, claro", continuou, sem perceber ou sem se importar com o meu desconforto. "Mas me refiro a algo com estrutura, benefícios, aposentadoria, essas coisas importantes." Jennifer colocou a mão no meu ombro. "Sara ainda está descobrindo o caminho dela. Ela é mais nova, tem tempo." Como se eu fosse uma adolescente confusa e não uma mulher de 28 anos com uma carreira estabelecida, mesmo que invisível. Antes que eu pudesse responder, meu pai apareceu, pedindo que todos se sentassem para o jantar. Agradeci mentalmente pela interrupção. A disposição das mesas era estratégica, como sempre. Meus pais na mesa principal, com os convidados mais importantes, Jennifer e família numa mesa de honra próxima, David e sua noviça em outra mesa destacada. E eu estava numa mesa no canto, com primos distantes que mal conhecia e amigos da família que claramente preferiam estar em qualquer outro lugar. Durante o jantar, observei minha família. Jennifer ria alto, contando histórias sobre seus casos mais interessantes.
David discutia investimentos imobiliários com entusiasmo. Meus pais brilhavam, orgulhosos dos filhos bem-sucedidos que todos podiam ver e admirar. E então havia eu, silenciosa, invisível, exatamente como sempre. Após o prato principal, meu pai se levantou para fazer um discurso. A sala silenciou. Quero agradecer a todos por estarem aqui celebrando esse momento conosco. 35 anos ao lado da mulher que amo, 3 filhos maravilhosos. Ele fez uma pausa, olhando para Jennifer, minha filha mais Zelda, que se tornou uma advogada brilhante. Todos os dias ela me orgulha com sua dedicação e sucesso. Jennifer sorriu, acenando graciosamente. Meu filho, David, que construiu um império imobiliário do zero. Sua determinação e visão de negócios são inspiradoras. Dave levantou a taça em agradecimento. E então, meu pai olhou na minha direção. Nossos olhos se encontraram por um breve segundo. E Sarah está encontrando seu caminho. E estamos esperançosos quanto ao seu futuro. Esperançosos, não orgulhosos, esperançosos. Como se eu fosse um projeto inacabado, uma promessa não cumprida. A sala aplaudiu educadamente, mas eu senti cada olhar de pena dirigido a mim. A filha problemática, a decepção. Levantei minha taça mecanicamente, forçando um sorriso que doía nos músculos da face. Quando o discurso terminou e a música recomeçou, senti uma necessidade urgente de sair dali. Caminhei até o terraço externo, buscando ar fresco. A noite estava fria. A vista do lago Washington era bonita sob a luz da lua, mas eu mal conseguia apreciar. Fechei os olhos, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair. Pesado, né? Abri os olhos e vi David encostando na mureta, segurando uma bebida. Você ouviu? Não foi uma pergunta. Ouvi. Meu pai poderia ter sido mais diplomático. Ele foi honesto. É assim que todos me veem mesmo. David suspirou. Sarah, você não facilita as coisas. Nunca fala sobre o que realmente faz, aparece pouco. As pessoas só podem julgar pelo que vem. E o que elas veem é uma fracassada. Não é isso. É exatamente isso, David. Não precisa amenizar. Eu ouço há anos. A filha que não deu certo, a que perdeu o rumo. Ele ficou em silêncio por um momento. Você realmente gosta do que faz? A pergunta me pegou desprevenida. Sim, muito. Então por que se importa tanto com o que eles pensam? Porque eles são minha família, respondi, a voz quebrando. Porque toda vez que entro naquela sala sinto que preciso provar alguma coisa, e nunca é suficiente. David colocou a mão no meu ombro. Talvez você esteja tentando provar para as pessoas erradas. Antes que pudesse responder, Jennifer apareceu na porta do terraço. Aí estão vocês. Sarah, tem gente querendo te conhecer. Vem. Limpei discretamente os olhos e segui de volta para dentro. Jennifer me levou até outro grupo, este mais jovem. Colegas de trabalho dela, presumo. Prazer, disse uma mulher de cabelos loiros perfeitamente escovados. Então você também é advogada? Não, eu trabalho com tecnologia. Ah, ela respondeu, claramente perdendo o interesse. A Sarah é a rebelde da família. Enquanto nós seguimos carreiras tradicionais, ela decidiu ser criativa. A palavra criativa soou como código para desempregada. Na verdade, um dos homens interveio, trabalhar com tecnologia pode ser muito lucrativo. Você trabalha para alguma empresa grande? Sou freelancer. Trabalho com segurança cibernética. Freelancer? Ele repetiu e vi a dúvida nos olhos dele. Deve ser interessante. Mas e estabilidade? Benefícios? Era a terceira vez na noite que alguém me fazia essas perguntas. Eu tenho contratos consistentes, funciona bem para mim. Por enquanto, mas ela ainda é jovem, eventualmente vai querer algo mais sério. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Anos de comentários passivo-agressivos, olhares de pena, desculpas para minha existência. Tudo culminou naquele instante.
Mais sério do que proteger dados de milhões de pessoas? As palavras saíram antes que pudesse controlá-las. Mais sério do que corrigir vulnerabilidades que podem causar crises internacionais? Mais sério do que trabalhar com informações tão sensíveis que preciso assinar cláusulas de confidencialidade? O grupo ficou em silêncio. Jennifer riu nervosamente. Sarah, não precisa exagerar. Não estou exagerando. Estou apenas cansada de ser tratada como se meu trabalho não importasse só porque vocês não conseguem vê-lo. Sarah, disse Jennifer baixo, olhando ao redor para ver se alguém estava ouvindo. Você está fazendo uma cena. Estou dizendo a verdade. Há uma diferença. Olha, ela disse, os olhos estreitando. Eu entendo que você se sinta insegura, mas atacar os outros não vai fazer seu trabalho parecer mais legítimo. Legítimo? Repeti, incrédula. Você acha que meu trabalho não é legítimo? Acho que você gosta de fazer drama. Sempre gostou. E, sinceramente, está sendo constrangedora. As palavras atingiram como um pulso. Constrangedora. Aos olhos deles, a minha existência era um constrangimento. Virei e saí do grupo, caminhando rapidamente em direção à saída. Precisava sair dali antes que desabasse completamente. No estacionamento, encostei no meu carro, respirando pesadamente. As lágrimas finalmente caíram, quentes e raivosas. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Jennifer. Você sempre estraga tudo. Olhei para a mensagem por um longo momento. Então desliguei o telefone e entrei no carro. Enquanto dirigia de volta para casa, uma única certeza ecoava na minha mente. Algo precisava mudar. Eu não podia continuar vivendo nessa dualidade, sendo duas pessoas diferentes. Ou minha família precisava finalmente ver quem eu realmente era, ou eu precisava parar de buscar a aprovação deles. O que eu não sabia é que o universo já estava organizando essa revelação, e quando ela viesse, seria de uma forma que nenhum de nós poderia prever. Mas naquela noite, sozinha, no meu apartamento, eu era apenas Sarah Mitchell, a vergonha da família, e pela primeira vez em anos, permiti-me chorar por isso. Acordei no domingo com os olhos inchados e a cabeça pesada. A luz da manhã entrava timidamente pela janela, e por um momento fiquei apenas deitada olhando para o teto. A festa da noite anterior ainda ecoava na minha mente como um pesadelo do qual não conseguia escapar. Peguei meu notebook e tentei trabalhar, mas as palavras de Jennifer continuavam voltando. Você sempre estraga tudo. Será que era verdade? Será que o problema sempre fui eu? Fechei o computador e fiz algo que raramente faço. Abri a divesa da minha escrivaninha e peguei um álbum de fotos antigo. Páginas amareladas guardavam memórias de uma época em que as coisas eram diferentes, ou talvez nunca tenham sido. A primeira foto era do meu 10º aniversário. Jennifer tinha 17, David 15, e eu, a caçula, soprava as velhinhas de um bolo simples na nossa casa antiga em Portland. Ainda morávamos no Oregon naquela época, antes da grande promoção do meu pai que nos trouxe para Seattle. Lembro-me daquele dia com clareza estranha. Jennifer estava prestes a entrar na universidade, já falando sobre faculdade de direito, já planejando seu futuro brilhante. David era o atleta da família, capitão do time de basquete, popular, confiante, e eu era apenas a caçulinha que ainda brincava com legos no chão da sala. Mas havia algo naquela foto que me fez pausar. O meu sorriso. Era genuíno. Ainda não carregava o peso da comparação constante. Virei a página. Uma foto da formatura do ensino médio de Jennifer. Ela estava radiante em seu vestido de formatura, segurando o diploma com orgulho, meus pais ao lado, sorrisos enormes, como se ela tivesse conquistado o mundo. E eu, talvez, tivesse. Lembro-me daquele dia também. Eu tinha 12 anos e estava no fundo do auditório, assistindo minha irmã receber prêmio após prêmio. Melhor aluna, liderança estudantil, bolsa integral para a universidade. Sua irmã é extraordinária, uma vizinha tinha dito para mim. Você deve estar muito orgulhosa. Estou, respondi, e era verdade. Mas havia algo mais também, uma pressão silenciosa começando a se formar. O padrão estava estabelecido. Jennifer era a barra que eu precisaria alcançar. 2 anos depois foi a vez de David. Formatura dele, mesma escola, mesmo auditório.
bolsa esportiva para a universidade, planos de estudar administração de empresas, meus pais novamente radiantes. E eu, aos 14 anos, já começava a perceber que talvez nunca fosse como eles. Não era carismática como Jennifer, não era atlética como David. Era apenas eu. A menina quieta que gostava de ficar no quarto mexendo no computador velho que meu pai tinha trazido do trabalho. Foi naquele computador que descobri minha paixão. Comecei com jogos simples, depois curiosidades sobre como eles funcionavam, depois tutoriais online sobre programação básica. Passei horas, dias, meses explorando esse mundo novo que fazia sentido de uma forma que a vida real nunca fez. Sara, você não quer sair com as amigas? Minha mãe perguntava, preocupada. Ficar trancada no quarto não é saudável para uma adolescente. Tô bem, mãe, tô aprendendo coisas. Aprendendo o quê? A perder tempo na internet? Ela não entendia. Nenhum deles entendia. Quando chegou minha vez de entrar na universidade, a dinâmica familiar já estava consolidada. Jennifer era a advogada em ascensão. David estava construindo sua carreira imobiliária. E eu era a incógnita. Ciência da computação? Meu pai tinha dito quando anunciei minha escolha de curso. Sara, você tem certeza? É um campo muito competitivo e dominado por homens. Você já pensou em algo mais adequado? Adequado para quem? Perguntei. Para você. Talvez educação ou recursos humanos, algo que combine com seu jeito mais reservado. Eu quero trabalhar com tecnologia, pai. É o que me interessa. Ele suspirou, trocando um olhar com minha mãe. Aquele olhar que eu aprenderia a conhecer bem. O olhar de, lá vem ela de novo com suas ideias estranhas. Tudo bem, ele finalmente disse. Mas quando perceber que não é para você, não diga que não avisei. Entrei na universidade determinada a provar que estava errada. Mergulhei nos estudos com intensidade que surpreendeu até a mim mesma. Enquanto outros alunos saíam para festas, eu ficava no laboratório de informática até tarde, praticando, experimentando, aprendendo. Fui a única mulher em quase todas as minhas turmas. Os professores muitas vezes me ignoravam, dirigindo perguntas aos meninos mesmo que eu levantasse a mão primeiro. Trabalhos em grupo eram um pesadelo, porque ninguém levava minhas contribuições a sério. Deixa que eu faço a parte técnica, um colega disse uma vez durante um projeto. Você pode fazer a apresentação, as meninas são melhores nisso. Eu fiz a parte técnica sozinha naquela noite e apresentei um projeto que rendeu nota máxima para o grupo. Ele nunca agradeceu. Durante os 4 anos de faculdade, visitei minha família poucas vezes. Cada visita era a mesma rotina. Jennifer contava sobre seus casos importantes, David sobre suas vendas recordes e eu sobre meus projetos de programação que ninguém realmente entendia ou se importava. Mas quando você vai conseguir um emprego de verdade? Minha mãe perguntava invariavelmente. Quando eu me formar, mãe. Jennifer já estava estagiando no escritório grande no 2º ano. David já estava fazendo contatos no mercado imobiliário. Você não acha que deveria ser mais proativa? Eu tô sendo proativa, só que de forma diferente. Diferente, ela repetia, e a palavra sempre soava como sinônimo de errada. Me formei com honras, top 5% da turma, 3 ofertas de emprego antes mesmo da cerimônia. Pensei que finalmente teria algo concreto para mostrar, algo que eles pudessem entender e valorizar. Na festa de formatura que meus pais organizaram, convidaram amigos e familiares. Jennifer veio com o seu marido recém-conquistado, um médico cirurgião. David trouxe sua então namorada, uma gerente de marketing. E eu trouxe meu diploma e minhas ofertas de emprego. 3 empresas me ofereceram posições, anunciei durante o jantar, tentando não soar muito orgulhosa, mas falhando. Uma em São Francisco, uma em Austin e uma aqui em Seattle. Que maravilha, querida, minha mãe disse, mas já estava olhando para Jennifer. E você, Jane, como foi aquele caso que você mencionou? A conversa mudou antes que eu pudesse elaborar. Meus 3 anos de trabalho duro, minha formatura com honras, minhas ofertas de emprego, tudo reduzido a um que maravilha distraído. Foi naquele momento que algo mudou dentro de mim. Percebi que não importava o que eu fizesse, nunca seria suficiente.
porque o problema não era minha falta de conquistas, era que minhas conquistas eram na área errada, invisíveis demais, incompreensíveis demais para eles. Recusei todas as 3 ofertas de emprego. O quê? Meu pai quase gritou quando contei. Sara, essas eram oportunidades excelentes, por que diabos recusaria? Porque quero começar meu próprio negócio, trabalhar como freelancer. O silêncio que se seguiu foi pesado. Freelancer? Minha mãe finalmente disse, a palavra saindo como se fosse algo sujo. Sara, isso não é carreira. Isso é instabilidade, é falta de planejamento. É liberdade, corrigi. É poder escolher meus projetos, meus horários, meus clientes. É egoísmo, Jennifer interveio. Mamãe e papai pagaram sua faculdade esperando que você construísse algo sólido, e você joga tudo fora por quê? Por orgulho? Não é orgulho, é paixão. É querer fazer as coisas do meu jeito. Seu jeito sempre foi o jeito errado, Sara. Desde pequena você insiste em ser diferente, em ir contra o que faz sentido. E olha onde te trouxe. Você está jogando fora oportunidades que milhares de pessoas matariam para ter. Ou talvez eu esteja criando minhas próprias oportunidades. Você está cometendo um erro, meu pai disse com finalidade. E quando perceber, vai ser tarde demais. Mudei-me para meu próprio apartamento uma semana depois. Um estúdio pequeno em um bairro modesto de Seattle. Usei minhas economias para comprar equipamento decente e comecei a construir meu portfólio. Os primeiros 6 meses foram difíceis. Pegava qualquer projeto que aparecia, trabalhava noites inteiras, aprendia na prática o que a universidade não tinha ensinado. Havia dias em que questionava minha decisão, dias em que a conta bancária estava perigosamente baixa e o orgulho era a única coisa que me impedia de ligar para meus pais e admitir que talvez eles estivessem certos. Mas então, consegui meu primeiro grande cliente. Uma startup que precisava de sistemas de segurança robustos. O projeto durou 3 meses e pagou mais do que qualquer emprego de entrada pagaria em 6. Mais importante, provei para mim mesma que era capaz. Os clientes começaram a vir. Recomendações levaram a mais recomendações. Em 2 anos, estava ganhando mais do que Jennifer ganhava como advogada júnior. Mas não podia contar para ninguém, por causa das cláusulas de confidencialidade. Foi por volta dessa época que meu pai teve um problema financeiro. Investimentos ruins, timing ruim, o mercado virou contra ele. Ele nunca me contou diretamente, mas ouvi Jennifer conversando com David sobre como ajudar os pais. Transferi dinheiro anonimamente para a conta deles, o suficiente para cobrir as perdas sem ser óbvio demais. Nunca mencionei, nunca cobrei reconhecimento. Apenas fiz porque eram minha família, mesmo que eles não me vissem como parte dela. Meu pai comentou uma vez durante um jantar de família. Tivemos um golpe de sorte, um investimento antigo finalmente rendeu. Ele sorriu aliviado. Meus irmãos parabenizaram pela sorte. Eu apenas sorri e tomei um gole de água. Eram esses pequenos momentos que me faziam questionar por que continuava tentando, por que me importava com a opinião de pessoas que nunca tentaram entender quem eu realmente era. Talvez porque, no fundo, toda filha quer ser vista pelo pai. Toda irmã mais nova quer ser respeitada pelos mais velhos. Toda pessoa quer pertencer à própria família. Mas eu estava aprendendo que, às vezes, pertencer significa se diminuir, e eu não estava mais disposta a fazer isso. Fechei o álbum de fotos e olhei pela janela. Seattle estava acordando, a cidade ganhando vida sob o sol fraco da manhã. Em algum lugar lá fora, estava minha família, provavelmente ainda comentando sobre meu surto na festa. Peguei meu telefone e li novamente o e-mail da TechCore Solutions. A reunião era amanhã, segunda-feira. Uma chance de trabalhar com uma das maiores empresas de tecnologia do país. Não era sobre provar nada para minha família, não mais. Era sobre provar para mim mesma que o caminho que eu escolhi, por mais solitário que fosse, era o certo. Abri meu laptop e comecei a me preparar para a reunião. Revisei meu portfólio, organizei minhas certificações, preparei perguntas técnicas que poderia fazer. Enquanto trabalhava, meu telefone vibrou. Uma mensagem de minha mãe. Precisamos conversar sobre seu comportamento de ontem. Olhei para a mensagem por um longo momento,
Então voltei ao trabalho sem responder, porque pela primeira vez na vida eu estava colocando minhas prioridades na ordem certa, e no topo dessa lista não estava mais a aprovação deles. Estava a minha própria paz. E isso, percebi, era o começo de algo novo, algo que eles ainda não podiam ver, mas que em breve não teriam como ignorar. A mudança estava chegando. Eu apenas não imaginava o quão dramática ela seria. Segunda chegou envolta em névoa. Acordei antes do alarme, o nervosismo já pulsando nas veias. A reunião com a TechCore Solutions era às 10 da manhã, no centro de Seattle, em um dos arranha-céus mais imponentes da cidade. Escolhi minha roupa com cuidado, um blazer cinza escuro sobre uma blusa branca, calça preta e sapatos baixos confortáveis. Nada extravagante, mas profissional. Queria que me levassem a sério pelo meu trabalho, não pela minha aparência. Cheguei ao prédio 15 minutos antes do horário. A recepção era toda em mármore e vidro, com um lustre moderno que pendia do teto alto como uma escultura. Tudo ali gritava poder e dinheiro. Bom dia, tenho uma reunião com Marcus Chen, disse a recepcionista, tentando soar mais confiante do que me sentia. Nome, por favor? Sarah Michelle. Ela digitou algo no computador, depois me entregou um crachá de visitante. 23º andar, o Sr. Chen estará esperando. O elevador subiu silencioso e a cada andar que passava, sentia meu coração bater mais forte. Quando as portas se abriram, fui recebida por um corredor amplo com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica de Seattle. Uma assistente me conduziu até uma sala de reuniões. O Sr. Chen já vem. Sinta-se à vontade para um café ou água. Sentei-me, colocando meu laptop sobre a mesa. Respirei fundo, repassando mentalmente tudo o que havia preparado. A porta se abriu e entrou um homem asiático de aproximadamente 40 anos, vestindo jeans e uma camisa casual. Nada do sultar corporativo que eu esperava. Emicela, prazer em conhecê-la pessoalmente, Marcus Chen. Ele estendeu a mão com um sorriso genuíno. O prazer é meu, Sr. Chen. Por favor, apenas Marcus, aqui somos informais. Ele sentou-se à frente. Obrigado por vir com tão pouco aviso, sei que foi em cima da hora. Sem problemas, fiquei intrigada com o contato. Imagino, deixe-me ir direto ao ponto. Ele abriu um tablet e deslizou o dedo pela tela. Meu coração disparou. O CEO? Sim, Ethan Crawford. Ele tem um projeto especial e precisa de alguém com sua expertise específica em segurança cibernética e criptografia de dados. Ethan Crawford. Eu conhecia o nome. Todo mundo na indústria de tecnologia conhecia. Ele havia fundado a TechCore Solutions 15 anos atrás, transformando-a de uma startup em um gigante, com valor de mercado na casa dos bilhões. Estou lisonjeada, consegui dizer. Mas confesso que estou curiosa. Por que não usar a equipe interna ou uma grande consultoria? Marcos sorriu. Boa pergunta. A verdade é que este projeto requer absoluta discrição. Estamos desenvolvendo uma plataforma que revolucionará como instituições financeiras protegem dados de clientes. Se isso vazar para concorrentes antes do lançamento, perderemos anos de vantagem competitiva. Entendo. Precisamos de alguém de fora, alguém sem vínculos com outras empresas, alguém que possa trabalhar sob total confidencialidade. Seu histórico mostra que você não só tem a capacidade técnica, mas também sabe manter sigilo. Ele deslizou um documento pela mesa. Este é o contrato preliminar. Não precisa decidir agora, mas gostaria que lesse com atenção. Peguei o documento. Meus olhos percorreram as primeiras linhas e pararam no valor. 6 dígitos? Para 6 meses de trabalho? Tentei não deixar o choque aparecer no rosto. Este valor é não negociável. E antes que pergunte, não é um erro de digitação. Marcos se recostou na cadeira. Entendemos o valor do que estamos pedindo. 6 meses de dedicação exclusiva, confidencialidade extrema e expertise rara. Você merece ser compensada adequadamente. Olhei para o documento novamente, processando. Aquele valor mudaria a minha vida, pagaria meu apartamento, garantiria a estabilidade por anos, provaria para minha família que... Parei. Não era sobre eles, não podia ser.
Posso fazer algumas perguntas técnicas sobre o projeto? Perguntei. Claro, na verdade, Ethan gostaria de discutir isso pessoalmente. Ele está em uma videoconferência agora, mas deve estar livre em cerca de 20 minutos. Você tem tempo? Tenho. Os 20 minutos se arrastaram como horas. Marcos e eu conversamos sobre generalidades, sobre a indústria, sobre Seattle. Ele era surpreendentemente fácil de conversar, sem a arrogância que eu esperava de alguém em sua posição. Quando a porta se abriu novamente, entrou um homem alto de cabelos grisalhos e óculos de armação fina. Devia ter uns 50 e poucos anos, mas havia algo jovem no jeito de se mover. Sarah Mitchell, disse ele com um sotaque leve que não consegui identificar. Ethan Crawford, desculpe a demora. Levantei-me para apertar sua mão. Sem problema, Sr. Crawford. Ethan, por favor. Ele se sentou e olhou diretamente nos meus olhos. Havia uma intensidade ali que era ao mesmo tempo intimidante e estimulante. Marcos já explicou o básico. Explicou. Ótimo. Vou ser direto porque valorizo o seu tempo. Estou construindo algo que pode mudar fundamentalmente como o mundo digital funciona. Mas tem um problema. Confio em poucas pessoas, e as que confio já estão comprometidas com outros projetos internos. Ele abriu seu próprio laptop. Vi seu trabalho. O sistema que você construiu para Biogenesis é elegante, eficiente e, mais importante, praticamente impenetrável. Testamos ele. Testaram? Pisquei surpresa. Eticamente, claro, com permissão da Biogenesis. Temos parceria com eles. Ele sorriu levemente. Nossa equipe de segurança levou 3 semanas para encontrar uma vulnerabilidade menor, e quando encontraram, você já tinha corrigido. Isso me impressionou. Eu não sabia que estavam testando. Era exatamente esse o ponto. Queria ver como você opera quando ninguém está olhando, e você opera com excelência. Senti o meu rosto esquentar com um elogio genuíno. Preciso de alguém assim. Alguém que não precisa de supervisão constante. Alguém que entende não apenas o código, mas as implicações éticas e práticas do que está construindo. Posso perguntar por que este projeto é tão sensível? Pode e deve. Ele girou o laptop para mim. Na tela, diagramas complexos de arquitetura de sistemas. Estamos criando uma blockchain revolucionária para transações financeiras, mas diferente das existentes, esta será unhackable por design, não apenas por complexidade. Meus olhos percorreram os diagramas. Isso é ambicioso. É impossível, segundo a maioria dos especialistas, mas eu não acredito em impossível, acredito em improvável. E improvável apenas significa que ninguém ainda descobriu o caminho certo. Algo em suas palavras ressoou comigo. Era exatamente como eu via a programação, não como limites, mas como puzzles esperando serem resolvidos. Quando precisaria de uma resposta? Idealmente até o fim desta semana, mas entendo que é uma decisão grande. Ele fechou o laptop. Posso te dar um conselho, Sarah? De alguém que começou sozinho e sabe como é ser subestimado? Assenti. Não aceite este projeto para provar nada para ninguém. Aceite porque é interessante, desafiador e porque vai te fazer crescer. As pessoas certas vão reconhecer seu valor eventualmente. As erradas nunca vão, não importa o que você faça. Suas palavras me atingiram profundamente. Era como se ele pudesse ver através de mim, ver as dúvidas e inseguranças que eu carregava. Vou pensar com carinho, respondi. É tudo o que peço. Ele se levantou. Marcos tem meu contato direto, qualquer dúvida, qualquer hora. E Sarah, independente de sua decisão, foi um prazer conhecê-la. Quando saí do prédio 1 hora depois, minha cabeça estava girando. O contrato pesava em minha bolsa, tanto literal quanto figurativamente. Parei em um café próximo, pedi um americano e sentei perto da janela. Reli o contrato 3 vezes, cada vez mais consciente da magnitude do que estava sendo oferecido. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Jennifer. Mamãe está insistindo que você precisa se desculpar pelo comportamento no sábado. Está sendo infantil. Olhei para a mensagem, para o contrato,
e para a cidade lá fora. Infantil. Aqui estava eu, sendo oferecida a oportunidade da minha carreira por um dos CEOs mais respeitados da indústria de tecnologia, e a minha família ainda me via como a filha problemática que precisava se desculpar por finalmente ter defendido a si mesma. Respondi: "Não tenho do que me desculpar, mas obrigada pela preocupação." Bloqueei o número antes que pudesse responder. Passei o resto do dia caminhando por Seattle, pensando, não sobre se deveria aceitar o projeto, isso já estava decidido, mas sobre o que aquilo significaria. 6 meses de trabalho intenso, 6 meses de confidencialidade absoluta, 6 meses em que minha família continuaria achando que eu estava brincando com computadores, enquanto eu estaria literalmente construindo o futuro. À noite, sentei em meu apartamento e abri o laptop. Escrevi um e-mail para Marcus Chen. Marcus, após considerar cuidadosamente, aceito a proposta. Quando posso começar? Sarah Mitchell. Pressionei enviar antes que pudesse duvidar. A resposta veio em menos de 5 minutos. Sarah, excelente notícia. Ethan ficará muito satisfeito. Podemos começar o onboarding na próxima segunda-feira, Marcus? Respondi confirmando e fechei o laptop. Olhei para meu reflexo na tela escura. A mulher que me encarava de volta parecia diferente. Não mais jovem ou insegura. Determinada. Peguei meu telefone e encontrei mensagens não lidas de minha mãe, Jennifer e até de David. Todas variações do mesmo tema. Você precisa se desculpar. Você está sendo dramática. Está envergonhando a família. Não respondi nenhuma. Em vez disso, escrevi uma única mensagem para os 3 em um grupo. Vou ficar ocupada nos próximos meses com um projeto importante. Vou limitar contato. Não é pessoal, é profissional. Enviei e silenciei o grupo. Naquela noite, dormi melhor do que havia dormido em meses, porque pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no controle da minha própria narrativa. Não sabia ainda, mas aquela decisão mudaria tudo. Não apenas minha carreira, mas como minha família me via, como o mundo me via. Mas tudo isso ainda estava por vir. Por enquanto, eu era apenas Sarah Mitchell, e, pela primeira vez, isso era mais do que suficiente. Era exatamente quem eu precisava ser. A segunda-feira seguinte começou diferente de qualquer outra na minha vida. Cheguei ao prédio da TechCore Solutions às 8 da manhã, 1 hora antes do combinado. Ansiedade misturada com empolgação não me deixava ficar parada em casa. Marcus me recebeu pessoalmente no lobby. Pontual, gosto disso. Ele sorriu e me entregou um crachá permanente. Este é o seu acesso, 23º andar, sala 2308, seu escritório. Meu escritório? Repeti, surpresa. Claro, não esperava que trabalhasse de casa em algo tão sensível, esperava? Ele me guiou até os elevadores. Além disso, Ethan insiste que os melhores trabalhos nascem da colaboração, mesmo quando o trabalho é individual. Estar aqui te dá acesso imediato a recursos e pessoas que podem ajudar. Quando as portas do elevador se abriram no 23º andar, fui recebida por um espaço completamente diferente do resto do prédio. Enquanto os outros andares eram corporativos e formais, aquele era quase como um loft industrial. Mesas abertas, plantas por toda parte, uma parede inteira coberta de quadros brancos cheios de diagramas e códigos. Bem-vinda ao laboratório, é onde acontece a magia. Havia cerca de 20 pessoas espalhadas pelo espaço, algumas em frente a computadores, outras em grupos discutindo animadamente. Todos pareciam genuinamente envolvidos no que faziam. Aqui não temos hierarquias rígidas, ele explicou enquanto caminhávamos. Ethan acredita que as melhores ideias vêm de ambientes onde as pessoas se sentem livres para pensar. Seu escritório é mais uma base, um lugar para se concentrar quando precisar. Abriu uma porta de vidro e revelou uma sala compacta, mas bem equipada. 3 monitores grandes, uma cadeira ergonômica, uma mesa espaçosa. A janela oferecia vista para o Puget Sound. Impressionante, murmurei. Há café e snacks na copa. Almoço é servido no 19º andar, mas a maioria pede delivery. Trabalhe nos horários que funcionarem para você, mas temos stand-ups às 10 da manhã 3 vezes por semana. Stand-ups?
Reuniões rápidas, onde cada um enxergar no que está trabalhando. Nada muito técnico, apenas para manter todos alinhados. Você não precisa revelar detalhes do seu projeto, apenas dizer que está progredindo. Passei a primeira hora apenas configurando o meu ambiente de trabalho. Os computadores eram de última geração, com processadores que faziam minha máquina pessoal parecer um brinquedo. Quando finalmente liguei tudo e abri os arquivos do projeto que o Marcos havia me enviado, senti um frio na espinha. A complexidade era assustadora. Não impossível, mas certamente no limite do que eu achava que poderia fazer. Comecei a ler a documentação, fazendo anotações, traçando diagramas mentais de como tudo se conectava. Intimidante, não é? Virei e vi Ethan parado na porta, segurando 2 xícaras de café. Um pouco, admiti. Ele entrou e colocou uma xícara na minha mesa. Café preto, certo? Marcos mencionou. Obrigada. Peguei a xícara, surpresa que o CEO da empresa soubesse como eu tomava café. Posso? Ele apontou para uma cadeira. Claro, é sua empresa. Ele riu. Tecnicamente sim, mas esse é seu espaço agora. Sentou e gesticulou para os monitores. O que achou até agora? É ambicioso, muito ambicioso. Algumas dessas abordagens são não convencionais. É exatamente por isso que preciso de você. A equipe interna às vezes fica presa em como as coisas sempre foram feitas. Você vem de fora, sem vícios, sem pressupostos. Sua perspectiva é valiosa. Tomei um gole do café. Posso ser honesta? Por favor. Algumas dessas soluções propostas não vão funcionar, pelo menos não da forma como estão desenhadas. Há vulnerabilidades fundamentais que precisam ser repensadas desde a base. Esperava que ele ficasse defensivo. Em vez disso, sorriu amplamente. Perfeito! É exatamente esse tipo de feedback que eu preciso. Não me diga o que acha que quer ouvir. Me diga a verdade, sempre. Ele se levantou. Vou deixar você trabalhar, mas, Sarah, se precisar de qualquer coisa, qualquer recurso, qualquer pessoa, é só pedir. Não tenha medo de pedir ajuda. Depois que ele saiu, fiquei olhando para a porta fechada. Havia algo de profundamente diferente em trabalhar ali. Pela primeira vez na vida profissional, sentia que minhas opiniões não apenas eram ouvidas, mas valorizadas. As primeiras 2 semanas foram intensas. Chegava às 8, saía às 7, às vezes às 8. Mergulhava tão profundamente no código que perdia a noção do tempo. Refeições eram apressadas, conversas com colegas breves, mas substanciais. Conheci alguns membros da equipe principal. Havia Rachel, uma especialista em criptografia de Stanford que tinha um jeito irreverente de explicar conceitos complexos. Tom, um arquiteto de sistemas que havia trabalhado na NASA e tinha histórias fascinantes. E Priya, uma engenheira de software da Índia que programava com uma velocidade que me deixava impressionada. Você é a misteriosa contratação do Ethan? Priya disse um dia durante o almoço. Todo mundo está curioso sobre o que você está fazendo trancada naquele escritório. Projeto confidencial, respondi vagamente. Todos os projetos aqui são confidenciais, Rachel riu. Mas o seu deve ser especial. Ethan só trabalha diretamente com pessoas quando é algo revolucionário. Sem pressão, certo? Brinquei, mas por dentro sentia exatamente isso. Pressão. Na 3ª semana, tive meu primeiro grande breakthrough. Estava revisando a arquitetura de encriptação quando percebi um padrão que ninguém tinha notado. Uma forma de estruturar as camadas de segurança que tornaria o sistema exponencialmente mais difícil de penetrar. Passei a noite inteira testando a teoria, escrevendo código, quebrando e reconstruindo. Quando o sol nasceu, eu tinha algo concreto. Enviei um e-mail para Ethan às 6 da manhã. Preciso mostrar algo, quando tiver um tempo. Às 6h15, ele bateu na minha porta. Você não dorme? Perguntou, mas havia entusiasmo nos olhos dele. Dormir é para depois que resolver o problema. Girei o monitor para ele. Olha isso. Passei os próximos 40 minutos explicando minha descoberta. Ele fazia perguntas pontuais, desafiava minhas suposições, forçava-me a defender cada decisão. No final, encostou-se na cadeira com um sorriso. Isso é brilhante, Sarah. Genuinamente brilhante.
O elogio me aqueceu de uma forma que nenhuma conquista anterior tinha feito, porque era genuíno, baseado em mérito puro. Há muito trabalho ainda, avisei. Isso é só a fundação. As melhores construções começam com fundações sólidas. Ele se levantou. Vou reunir a equipe de arquitetura. Você vai apresentar isso para eles na sexta. Eu? Meu estômago se apertou. Não seria melhor você apresentar? São suas ideias. Você merece o crédito. Ele parou na porta. E Sarah, pare de se subestimar. Você está aqui porque é excepcional. Comece a acreditar nisso. A apresentação na sexta-feira foi aterrorizante. 15 pessoas, todas com décadas de experiência me olhando enquanto eu explicava conceitos que tinha descoberto apenas dias antes. Minhas mãos tremiam quando segurava o controle do projetor. Mas conforme falava, a confiança crescia, porque eu sabia do que estava falando. Tinha testado, validado, comprovado. Não eram teorias vazias, eram soluções reais. Quando terminei, houve um momento de silêncio. Então Tom começou a aplaudir e os outros seguiram. Isso muda tudo, Rachel disse, se aproximando depois. Literalmente tudo. Você acabou de resolver um problema que estamos enfrentando há meses. Ethan me encontrou no corredor depois da reunião. Viu? Disse que você era excepcional. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, voltei para casa antes das 8. Estava exausta, mas realizada de uma forma que nunca tinha experimentado. Meu telefone tinha várias mensagens não lidas. Minha mãe perguntando quando eu visitaria, Jennifer reclamando que eu estava sendo distante, David convidando para um jantar de família que eu já sabia que não poderia comparecer. Digitei uma resposta genérica. Trabalho está intenso, talvez no próximo mês. A resposta de Jennifer veio imediatamente. Você sempre coloca trabalho na frente da família. Um dia você vai se arrepender. Olhei para a mensagem por um longo momento. Um mês atrás, aquilo me arrependia. Teria me feito questionar minhas prioridades. Mas agora, depois de semanas sentindo-me valorizada, respeitada, desafiada de formas positivas, as palavras dela não tinham o mesmo poder. Respondi simplesmente, talvez, mas hoje não é esse dia. As semanas se transformaram em meses. O projeto evoluía, crescia, tornava-se algo maior do que eu imaginava no início. Havia dias frustrantes onde nada funcionava, onde bugs apareciam de lugar nenhum, mas havia também dias de pura euforia, quando soluções elegantes surgiam como mágica. A equipe do laboratório se tornou minha segunda família. Rachel me ensinava técnicas avançadas de criptografia durante os almoços. Tom compartilhava histórias de projetos antigos que me faziam ver problemas de ângulos novos. Priya e eu desenvolvemos uma amizade baseada em piadas internas sobre código e muito café. Você parece diferente, Priya disse um dia. Mas leve. Leve? Quando chegou, havia algo tenso em você, como se tivesse sempre se defendendo de um ataque invisível. Agora você parece mais relaxada. Pensei sobre isso. Ela tinha razão. Pela primeira vez em anos, não sentia que precisava provar constantemente meu valor. Ele era assumido, não questionado. Na 10ª semana, Ethan me chamou para uma reunião privada. Preciso te contar algo. Ele fechou a porta. O projeto está indo tão bem que decidimos acelerar o cronograma. Queremos lançar em 3 meses em vez de 6. Em 3 meses? Meu coração acelerou. Isso é apertado. Sei disso, e não faria isso se não acreditasse que você pode entregar. Mas há uma razão para a pressa. Ele abriu o laptop. Um concorrente está desenvolvendo algo similar. Precisamos chegar primeiro ao mercado. Entendo. Haverá um evento de lançamento, grande, público, com imprensa. Você vai estar no palco comigo, apresentando o sistema. Eu? Eu engasguei. Ethan, eu não sou boa em público. Não sou como Jennifer ou... Parei, reconhecendo que quase tinha revelado informações pessoais que não vinham ao caso. Jennifer? Ele perguntou curioso. Minha irmã. Ela é advogada, muito confortável em público. Eu não sou assim. Sarah, ele disse gentilmente. Você apresentou para uma sala cheia de especialistas céticos e os conquistou.
Você pode fazer isso. Mas aquilo era diferente, era técnico, era a minha área. E o lançamento também será. Ninguém conhece este sistema melhor que você. Você merece estar lá. Saí da reunião com a cabeça girando. Palco, imprensa, público. Tudo o que eu evitava, tudo o que me aterrorizava. Mas também, tudo que provaria finalmente que meu trabalho era real, importante, valioso. Liguei para minha mãe naquela noite, pela primeira vez em semanas. Saara, finalmente! Já achávamos que tinha nos esquecido. Desculpa, mãe, o trabalho está muito intenso. Sempre o trabalho, ela suspirou. A Rachel conseguiu tempo para visitar no fim de semana passado. O David também. Só você que... Mãe, eu liguei para avisar que vou estar ainda mais ocupada nos próximos meses. Tem um projeto grande acontecendo. Outro projeto. Sara, quando você vai parar de viver nesse mundo de fantasia e conseguir um emprego de verdade? As palavras eram as mesmas de sempre, mas desta vez elas não me atingiram. Logo você vai entender, mãe. Só preciso de um pouco mais de tempo. Entender o quê? Que eu estava certa o tempo todo. Desliguei antes que ela pudesse responder. Olhei pela janela do meu apartamento para a cidade iluminada. Em algum lugar lá fora, minha família continuava me vendo como a fracassada, a filha perdida, a decepção. Mas aqui, no meu pequeno apartamento, rodeada por código e café frio, eu sabia a verdade. Eu não estava perdida. Estava exatamente onde precisava estar. E em 3 meses, o mundo todo saberia disso. Inclusive minha família. Os 3 meses seguintes foram os mais intensos da minha vida. Dormia em média 4 horas por noite. Vivia de café e determinação pura. O projeto consumia cada segundo do meu dia, mas pela primeira vez, esse consumo não parecia um sacrifício, parecia propósito. Rachel se tornou minha parceira não oficial. Passávamos horas revisando linhas de código, testando vulnerabilidades, quebrando e reconstruindo sistemas. Havia noites em que ficávamos até tarde no laboratório, rindo de piadas que só programadores entenderiam, comendo pizza fria enquanto debugávamos problemas complexos. Você sabe que está obcecada quando sonha em Python, ela brincou uma noite, esticando os braços acima da cabeça. Eu sonho em Python há anos, respondi sem tirar os olhos da tela. Por isso você é perfeita para este projeto. Ela se levantou e colocou a mão no meu ombro. Sara, o que você construiu aqui é extraordinário. Sério, vou testemunhar a história sendo feita. Suas palavras me aqueceram mais do que o café que eu estava tomando. A data do lançamento foi marcada, 15 de março, um evento no Seattle Convention Center, com cobertura de imprensa nacional e internacional. A TechCore Solutions estava apostando tudo naquele momento, e eu estava no centro disso. 2 semanas antes do evento, Ethan me chamou para mais uma reunião privada. Temos um problema, ele disse, mas havia um sorriso estranho no rosto. O tipo bom de problema. O que aconteceu? O Wall Street Journal quer fazer uma matéria sobre você. Sobre mim? Sobre a desenvolvedora misteriosa que está revolucionando segurança cibernética. Alguém vazou que temos uma freelancer liderando nosso projeto mais importante. Eles querem a história. Eu não sei se eu quero isso, Ethan. Entendo perfeitamente. É sua decisão. Mas pense nisso. Ele se inclinou para frente. Quantas vezes você foi subestimada? Quantas vezes disseram que seu trabalho não importava? Esta é sua chance de mostrar ao mundo quem você realmente é. Não é sobre mostrar para o mundo, é sobre mostrar para você mesma. E talvez, só talvez, sobre mostrar para algumas pessoas específicas que estavam erradas. Ele sabia, não sei como, mas ele sabia sobre minha família, sobre anos de ser diminuída. Como você... Reconheço os sinais. Pessoas talentosas que se escondem geralmente fazem isso por uma razão. Alguém, em algum momento, as fez acreditar que não eram suficientes. Seus olhos encontraram os meus. Mas você é suficiente, Sara. Mais que suficiente. E está na hora de parar de se esconder. Aceitei a entrevista. A jornalista, uma mulher chamada Catherine Rodrigues, veio ao escritório 3 dias depois.
Ela era profissional, mas calorosa, fazendo perguntas que me desafiavam sem me julgar. Conte-me sobre a sua jornada, ela pediu, gravador ligado entre nós. E eu contei, não tudo, mas o suficiente. Sobre escolher um caminho não tradicional, sobre trabalhar sozinha quando todos diziam para buscar estabilidade, sobre confiar na própria expertise quando ninguém mais confiava. Sua família te apoiou? Ela perguntou em certo ponto. Hesitei. Minha família tem dificuldade em entender o que eu faço, mas estou aprendendo que nem todo apoio precisa vir de casa. Catherine adriu, compreensiva. E agora você está liderando um dos projetos mais ambiciosos da indústria de tecnologia. Como isso te faz sentir? Aterrorizada, respondi honestamente, mas também validada, como se finalmente estivesse fazendo o que nasci para fazer. A matéria seria publicada uma semana antes do evento. Catherine prometeu me enviar o texto final para aprovação. Enquanto isso, os preparativos para o lançamento intensificaram. Havia ensaios de apresentação, reuniões com relações públicas, sessões de fotos para material promocional. Cada atividade me tirava da minha zona de conforto, mas Ethan estava sempre ali, encorajando. Você não precisa ser performática, disse durante um ensaio particularmente difícil. Apenas seja você. Fale sobre o trabalho com a mesma paixão que fala comigo. As pessoas vão sentir a autenticidade. Uma semana antes do evento, minha mãe ligou. Sarah, precisamos conversar. Eu estou bem ocupada, mãe. É importante. É sobre o jantar de aniversário da Jennifer no sábado. Ela está esperando que toda a família esteja lá. Meu estômago afundou. O sábado era 2 dias antes do lançamento. Eu deveria estar fazendo os preparativos finais, revisões de última hora. Mãe, eu não sei se vou conseguir. Sarah Mitchell, sua irmã faz 35 anos. É um marco importante. Você não pode faltar de novo. A família toda vai estar lá. A família toda. Claro. Vou tentar, disse sem compromisso. Tentar não é suficiente. Você precisa estar lá. A Jennifer já está magoada com o seu distanciamento. Não faça pior. Desliguei sentindo o peso familiar da culpa tentando me puxar de volta. Mas desta vez era diferente. Eu tinha algo maior acontecendo, algo que não podia sacrificar para mais um jantar onde ia ser menosprezada. Decidi não ir. Na quinta-feira, a matéria do Wall Street Journal foi publicada online. O título era A Reclusa do Código: Como uma freelancer desconhecida está mudando o jogo da segurança digital. Catherine tinha feito um trabalho magistral. A matéria era detalhada, mas respeitosa, técnica, mas acessível. Havia uma foto minha no escritório, cercada por monitores, olhando determinada. E então, meu telefone explodiu. Mensagens de números desconhecidos, e-mails de recrutadores, solicitações de amizade no LinkedIn. Mas o que me pegou de surpresa foram as mensagens da minha família. David. Sarah, acabei de ver uma matéria sobre você no Wall Street Journal. É você mesmo? Jennifer. Por que não nos contou que estava trabalhando com a TechCore Solutions? Minha mãe. Sarah, ligue para mim imediatamente. Olhei para as mensagens sem responder. Não ainda. Na sexta-feira, véspera do aniversário de Jennifer e 2 dias antes do lançamento, recebi uma ligação de um número desconhecido de Seattle. Alô? Sarah Mitchell, aqui é Ellen Mitchell, sua mãe. Mãe, eu sei quem você é. Não desligue, por favor. Sua voz estava diferente, menos autoritária, mais vulnerável. Precisamos conversar, pessoalmente. Mãe, estou realmente no meio de... Li a matéria, Sarah. Li de cabo a rabo, 3 vezes. Houve uma pausa. Eu não sabia. Não fazia ideia do que você estava fazendo. Algo em sua voz me fez pausar. Ninguém sabia. Era confidencial. Pode me encontrar para tomar um café? Hoje? Só nós duas? Nunca tinha ouvido minha mãe pedir algo daquele jeito.
Sempre eram ordens disfarçadas de convite. Onde? Nos encontramos em um café no centro, meio caminho entre o escritório e a casa dos meus pais. Quando cheguei, ela já estava lá, sentada em um canto, mexendo nervosamente em sua xícara. Oi, mãe. Sara. Ela se levantou e, para minha surpresa, me abraçou. Um abraço de verdade, não aqueles abraços rápidos de compromisso social. Obrigada por vir. Sentamos e por um momento nenhuma de nós falou. Eu te devo um pedido de desculpas. Um grande pedido de desculpas. Mãe. Deixa eu falar, por favor. Ela olhou para suas mãos. Quando você decidiu seguir esse caminho, eu não entendi. Ainda não entendo completamente, para ser honesta. Mas li aquela matéria e percebi algo. O quê? Que eu estava medindo seu sucesso com a régua errada. Eu estava procurando coisas que pudesse ver, tocar, entender facilmente. E quando não via, assumia que não existiam. Mas elas existiam, o tempo todo. Eu só estava olhando nos lugares errados. Senti um nó na garganta. Por que agora? Por que só agora, depois de anos, você está dizendo isso? Porque às vezes precisamos que outras pessoas nos mostrem o que estávamos nos recusando a ver. Aquela jornalista escreveu sobre você com tanto respeito, tanta admiração, e eu pensei, por que uma estranha consegue ver o valor da minha filha quando eu não consegui? Você me machucou, mãe. As palavras saíram antes que pudesse segurá-las. Por anos, cada comparação com Jennifer e David, cada comentário sobre meu trabalho ser brincadeira, cada olhar de decepção, machucou. Eu sei, e sinto muito. Tanto. Ela pegou minha mão. Não tô pedindo perdão imediato. Sei que não mereço. Mas tô pedindo uma chance. Uma chance de conhecer quem você realmente é. Olhei para nossas mãos unidas. Quantas vezes sonhei com este momento? Com ela finalmente vendo, finalmente entendendo? O evento é segunda, disse suavemente. Você pode vir se quiser. Véu que banquei. Eu vou estar lá, prometo. Ela apertou minha mão. E, Sara, seu pai vai querer conversar também. E Jennifer, especialmente Jennifer. Jennifer leu a matéria? Leu, e ficou quieta. Muito quieta. Acho que ela está processando que talvez tenha estado errada sobre você o tempo todo. Saí do café sentindo algo estranho. Não era fechamento exatamente. Era mais como uma porta se abrindo. Uma possibilidade. No sábado, dia do aniversário de Jennifer, não fui à festa, mas enviei flores com um cartão. Feliz aniversário, Jen. Nos vemos segunda-feira. Passei o fim de semana fazendo os ajustes finais, ensaiando minha apresentação até conhecer cada palavra de cor. Segunda chegou nublada, mas sem chuva. Cheguei no Convention Center às 7 da manhã. A equipe técnica já estava montando equipamento, testando microfones, ajustando iluminação. Ethan me encontrou nos bastidores. Pronta? Não, respondi honestamente. Mas vou fazer de qualquer jeito. Ele sorriu. Essa é a atitude certa. As portas abriram ao meio-dia. Centenas de pessoas começaram a preencher o auditório. Jornalistas, executivos de tecnologia, investidores, entusiastas. Pelo telão dos bastidores, observei a multidão crescer. E então, eu vi eles. Meus pais, sentados no meio do auditório. David ao lado deles com sua noiva. E Jennifer, usando um blazer elegante, olhando ao redor com uma expressão que não conseguia decifrar. Minha família tinha vindo. Nervosa? Rachel apareceu ao meu lado. Aterrorizada! Ótimo, significa que você se importa. Ela me deu um abraço. Vai arrasar lá fora. Às 14h as luzes se apagaram. O murmúrio da plateia silenciou. Ethan subiu ao palco sob aplausos.
Boa tarde. Obrigado por estarem aqui para testemunhar o que acredito ser um momento definidor para a indústria de tecnologia. E nada disso seria possível sem a mente brilhante que liderou este projeto. Uma desenvolvedora que provou que talento verdadeiro não precisa de pedigree corporativo, apenas paixão e competência. Por favor, recebam Sarah Mitchell. O auditório explodiu em aplausos. Respirei fundo uma última vez e subi ao palco. As luzes eram ofuscantes. A plateia era um mar de faces, mas encontrei minha família no meio da multidão e algo em mim se acalmou. Boa tarde, comecei e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Nos últimos 6 meses, construí algo que muitos disseram que era impossível. Passei os próximos 30 minutos explicando o sistema, demonstrando suas capacidades, respondendo perguntas técnicas da plateia. E conforme falava, a confiança crescia, porque eu sabia profundamente do que estava falando. Quando terminei, a ovação foi ensurdecedora. Desci do palco tremendo, mas não de medo, de alívio, de realização, de pura e simples vitória. Nos bastidores, Ethan me esperava com um sorriso enorme. Você foi perfeita. Obrigada. Por tudo. Por acreditar em mim quando nem eu acreditava. Eu apenas vi o que já estava lá. Você fez todo o trabalho. Houve uma comoção na entrada dos bastidores. Seguranças tentando conter alguém. Eu sou a irmã dela! Preciso falar com ela! Jennifer. Acenei para os seguranças deixarem passar. Ela entrou apressada, os olhos vermelhos. Sarah, Sua voz falhou. Eu sinto muito por tudo, por cada palavra cruel, cada subestimativa, cada vez que te fiz sentir pequena. Olhei para minha irmã mais velha, a bem-sucedida advogada, chorando nos bastidores do meu evento de lançamento. Jen! Não! Deixa eu falar! Eu estava com inveja o tempo todo. Porque você tinha coragem de fazer algo diferente, de confiar em si mesma, enquanto eu sempre fiz o que era esperado. E em vez de admirar isso, eu tentei te diminuir, porque era mais fácil que admitir que talvez eu fosse a covarde. Você não é covarde, Jennifer. Não sou? Passei 35 anos fazendo o que os outros esperavam, e você passou a vida toda fazendo o que sabia ser certo, mesmo quando ninguém acreditou, especialmente quando ninguém acreditou. Me abraçou forte. Você é incrível, e eu deveria ter dito isso anos atrás. Por cima do ombro dela, vi meus pais esperando. Meu pai com lágrimas nos olhos, minha mãe sorrindo com orgulho genuíno. Aquela noite, depois que o evento terminou, depois que as entrevistas foram dadas e os parabéns recebidos, sentei sozinha no meu apartamento. Olhei ao redor do pequeno espaço que tinha sido meu santuário por tanto tempo, o lugar onde construí minha carreira em silêncio, onde chorei lágrimas de frustração, onde finalmente aprendi a confiar em mim mesma. Meu telefone vibrou, uma mensagem no grupo familiar que tinha silenciado meses atrás. Pai, minha filha é um gênio. Sempre foi. Só demorei muito para ver. David, orgulhoso de você, maninha. Jennifer, te amo. E obrigada por me mostrar o que é coragem de verdade. Mãe. Sarah, você sempre foi extraordinária. Perdoa esta mãe cega por demorar tanto a enxergar? Li as mensagens, uma por uma, sentindo anos de dor começarem a cicatrizar. Digitei uma resposta. Família não é sobre ser perfeito. É sobre aprender, crescer e estar presente quando importa. Vocês estavam lá hoje. Isso significa tudo. Enviei e olhei pela janela para Seattle brilhando na noite. Pensava que precisava da aprovação deles para me sentir completa. Mas, na verdade, o que precisava era da minha própria aprovação. E em algum lugar ao longo dessa jornada, ganhei exatamente isso. Eles podiam me ver agora, finalmente. Mas o mais importante era que eu me via e gostava do que encontrava. Sarah Mitchell, desenvolvedora, inovadora, sobrevivente. E, acima de tudo, suficiente. Sempre fui suficiente. Só precisava de tempo para que o mundo alcançasse.